rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Atacante do Icasa, Juninho Rosa, fala da expectativa de vestir a camisa do Verdão pela primeira vez após 2 meses no DM. Goleira que veio do Ceará fala da expectativa de vestir a camisa do Leão do Mercado no Campeonato Brasileiro. Fortaleza tentará a primeira vitória contra o Ceará em 2023 na semifinal do Nordestão. Ceará vetou árbitro, pediu mudança, mas a CBF disse que não atenderá e confirma o juiz ou árbitro do jogo de amanhã. Ferroviário confirma a saída do atacante Eric Pulga para o Alvinegro de Porangabuçu. Confira também aqui no Vale Esportes que a diretoria do Icasa solicita mudança na data do jogo contra o Guarani de Sobral na Arena Romeirão. 18h09 no Timaço da Vale, no ar Vale Esportes 99,9. Já pensou você andando de picape estrada cabine dupla? O Cariri da Sorte vai te ajudar a realizar este sonho. No quarto sorteio tem ela, uma picape estrada cabine dupla 0 km, uma estrada cabine dupla 0. A picape queridinha do Brasil pode ser sua. E mais R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio, mais R$10.000 no Super Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000 e o título é dupla chance. Tudo isso por apenas R$10. Coloque a picape mais desejada do Brasil na sua garagem. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, vem, vem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 889 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Atenção! Com a chegada das chuvas, aumenta a chance de incidentes como desabamentos, desmoronamentos e alagamento. Fique atento ao aparecimento de rachaduras em paredes e pisos. Cacimbas e poços precisam de atenção especial. Ao identificar uma situação dessa natureza, entre em contato com a Defesa Civil 889-9862-2740 ou Secretaria de Infraestrutura 3199-0385. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Grande abraço para você que sintoniza a Vale FM 99,9, começando o nosso Vale Esportes desta terça-feira. E aqui conosco ele. Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Estamos chegando. Já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube? Yeah. Pronto, nós já estamos ao vivo lá no YouTube. Hoje com a presença marcante de Bibi. Bibi tá por aqui. Tá, Bibi tá por aqui. Bibi, fã número 1 de JF. É. E JF também é fã dele, Nelton Sá. Olha a cara do JF. Pois é, rapaz. Trate bem seu fã. Ele tá João se Filho. fazendo de difícil, Bibi, mas ele é doido por você. É, ele viu? é doido por você, Bibi. O Bibi tá aqui que o Bibi quer gravar a vinheta pro O bom é que Boninho. ele perguntou, é sério? Ei, quer gravar a vinheta pro Boninho, ó. É. Quer gravar a vinheta Boninho, pro Boninho. tá certo. Pro Boninho. Nós Delçá, estamos ao vivo não no nosso entrega canal não, no YouTube. Delçá. Oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Uval, que hoje é o descanso da rapaziada. Mas você pode salvar aí no número do seu celular o número da Pizzaria do Val para pedir aquela pizza deliciosa de quarta até segunda-feira. O número é 988-42-9514. Se é fosse esse mesmo? Fran Pereira, lendo esse número de telefone, Marco Vara. Era 988-42-9514. Não era assim, não. Era. Fran Pereira não ia falar assim. Delto, não queira confusão, não. Rapaz, não. Se não tem, Se eu soubesse se imitar- não tem cadeira elétrica, Se viu? eu soubesse imitar o Fran Pereira, eu faria. É, teve um que Pois fez uma faça o brincadeira seguinte, dessa. Pois faça o seguinte, imite, pois faça Luca Alves. lembra Não, do o nome? Luquinha veio falar comigo também. Vixe, Mário, que mais rapaz, não. Luquinha veio falar comigo. Foi, né? Foi. Povo besta. Disse que não ouviu não, mas foram contar a ele. Povo besta, né? JF. Pois faça Raimundão. Raimundão, o telefone.
Delton. Raimundão não reclama, não. Dá justa causa. Não, Raimundão não reclama, não. 98842-9514. Com certeza, pode ligar. Pronto aí. O Raimundão reclamou quando foi abordado comendo bolo. Pois é. Raimundão não vai reclamar. Pois é, rapaz. Eu me decepcionei, viu? Com o Fran Pereira e com o Luca Alves diante disso aí. Pois é. Saber que eles estão reclamando. Viu, Marcos? Luquinha falou comigo. Agora, o senador foi com relação a outra pessoa que aí eu vou aprender, não vou incorrer eu vou aprender a imitar o senador pra vir reclamar comigo. Rapaz. Delton. Vambora? Vambora. A Luiz tá doido pra falar. Cadê o presidente? Oi. A Luiz Vilar? Pois não. Tudo bem? Tudo bem, Marco Valério, com você? Ah, tá tudo tranquilo aqui. Pode dar a notícia do Icasa imitando Fran Pereira, vá. Homem, pelo amor de Deus. Sabe não? Eu vou treinar, tá bom? Eu prometo que eu vou treinar. Treine um pouquinho. Fazer aí umas aulinhas com o Marco Valério. Aí eu chego aqui pra botar pra valer. Dou as notícias do Icasa na voz dele. Ou então imita Vicelmo aí, vai. Pronto, é. Não sei. Vicelmo, você não sabe. Não consegui chegar no timbre dele ainda. Vicelmo, você sabe. Aqui. Não, sei não. Aqui, Ô, Sonzum. Grande Vicelmo. Rapaz. Grande Vicelmo. Vicelmo tem uns 80 anos já. 81 anos. Ah. Grande Antônio Vicelmo. Rapaz, por falar em idade, antes que você fale do Icasa, deixa eu aproveitar aqui, Delton Sá. Hoje é aniversário do Veinho. Meu querido amigo Erivelton Gonçalves. Acho que Erivelton deve estar fazendo uns 56, 57. Tá beirando uns 60, né? Já tá a caminho, né? Tá. Gente boa, rapaz, Gente o boa, Veinho. Grande torcedor do Vasco. Tá e do sofrendo. Icasa. Doido pelo Icasa e pelo Viu, Vasco. Veinho? Abraço pro Veinho. Daqui a pouco, assim que a Luiz concluir as notícias do Icasa, tem uma pergunta polêmica pro senhor. Viu? Logo pra mim. Prepara-te. Reflexos ainda de ontem. De ontem? E o que foi que eu vi ontem? Reflexos de ontem. Mas o que foi ontem? Não, deixa a Luiz concluir o noticiário dele. Então vai, Luiz. Vamos lá. Quero saber o que foi que houve ontem. Bora lá, boa noite Delton Sá, Marco Valério, boa noite JF, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com os destaques da equipe do Verdão do Cariri nesta terça-feira. O Verdão segue a sua preparação para enfrentar o Floresta pelo quadrangular final da Série B, próximo domingo, lá no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. E hoje o técnico Marcelo Vilar comandou mais um trabalho técnico-tático aqui no CT Praxedão, apenas à tarde, e os jogadores estiveram já ali com o Madson, com o elenco, né? Ele que ontem trabalhou separadamente, hoje já esteve com todo o elenco trabalhando com bola. Ao contrário do Jardel e também do Tavares, que ainda não trabalharam com bola, porém, há uma boa notícia. O atacante André Tavares foi liberado pelo departamento médico e agora vai iniciar o processo de transição para o campo. Mas a gente ainda acha muito difícil que ele tenha condições de viajar. Mas para o primeiro jogo do Icasa na Arena Romeirão, ele sim já poderá estar à disposição do técnico Marcelo Vilar. Mas quem já está 100%, pelo menos clinicamente, é o atacante Juninho Rosa. Olha, Delton e Marco, ele ainda não fez a sua estreia com a camisa do Icasa. Chegou por aqui em janeiro e logo na segunda semana de pré-temporada acabou se lesionando. Ele teve uma ruptura no reto femoral da coxa esquerda. Inicialmente, foi feito um diagnóstico errado. O exame apontava que ele tinha tido uma lesão simples, mas quando o exame foi refeito, foi constatada uma lesão de grau 3. E de lá para cá, mais de um mês no departamento médico, trabalhando intensamente, até que na semana passada ele começou a trabalhar com bola finalmente. E a gente conversou com o Juninho para saber de todo esse processo que ele... Cara, boa noite. Foi um processo difícil, cara. Foi bem difícil mesmo, porque foi logo na segunda semana de pré-temporada que eu acabei sentindo essa lesão, cara. E é uma lesão bem complicada. Eu já tive ela, só que na outra perna, né? Então, conversei com o pessoal, falei, cara, é difícil explicar, achar alguma forma de explicar, porque o trabalho estava sendo bem feito, cara, e logo no começo, assim, ser interrompido por uma lesão é sempre complicado, cara. E aí foi feito o processo convencional, cara, a gente foi fazendo os exames ali, fomos treinando, fazendo fortalecimento, infelizmente senti de novo, fui tentar voltar a sentir de novo,
Mas a gente teve muita paciência, cara. Foi muita paciência nesse tempo aí. E agora, graças a Deus, estou conseguindo treinar já. Estou conseguindo fazer a transição. Estou conseguindo treinar com o grupo agora e também para ficar à disposição do professor. Ô Juninho, você fica à disposição justamente no quadrangular final, momento decisivo da competição, que o Icasa fica aí a 3 jogos de subir. Aumenta também a responsabilidade, também aquela ansiedade para a estreia? Cara, com certeza. Eu tô muito ansioso, cara. É muito ruim de ficar de fora. Por mais que a gente tenha um retrospecto bom, a gente é difícil para o jogador machucar e logo voltar numa parte decisiva, onde tá todo mundo já em ritmo de jogo. Então eu tô tentando me adaptar o mais rápido possível, pegar corpo o mais rápido possível junto com o elenco para pegar e tá disponível ao professor e tá em condições de jogar. E como é que tem sido também esse processo de adaptação? Porque você já estava com o grupo, mas não treinava com eles com bola, né? Cara, eu não digo fisicamente, eu digo mais tecnicamente, taticamente, né, cara? Conhecer os jogadores, as características, eles conhecerem as minhas também, as movimentações também. Então é a adaptação normal de futebol, como se eu tivesse começando uma pré-temporada para mim, né? E eles já estão em meio de campeonato. Como se tivesse chegado em casa hoje e eles já estivessem aqui um bom tempo já. Mas é a harmonia já do grupo, aí a união do grupo também fortaleceu bastante essa questão da lesão, da paciência. Todo mundo teve paciência comigo, todo mundo me ajudou aí com palavras, com aconchego aí do grupo. Então agora é mais questão de psicológico e fisicamente mesmo para chegar bem no quadrangular. Já tem a resposta se viaja para Fortaleza para esse jogo contra o Floresta? Cara, ainda não. A gente tá trabalhando bastante ainda. Ali por quinta-feira, quarta ou quinta-feira, o professor deve já colocar a lista de relacionados. Eu vou ficar à disposição do professor, aí a escolha é com ele, né? Muito bem, ouvimos aí o Juninho Rosa, que vive a expectativa de fazer a sua estreia com a camisa do Icasa, né? Que é tarde, chegou lá em janeiro, mas infelizmente por conta desses problemas ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar com bola, mas agora o momento chegou, né? Ele tá aí com 27 anos, tem muito gás, tem muita vontade e quer apresentar o seu futebol pro torcedor, e isso já poderá acontecer, quem sabe, no próximo domingo lá no PV, viu, Delton e Marco? Tá certo, toda sorte, né, pro Juninho depois desse período todo aí, né, rapaz, pra se recuperando. O ganho é o Marcelo Vilar, mais uma opção, né, nessa reta final, e o Icasa vai precisar muito, apesar da distância de um jogo para outro, uma semana para outra, mas quanto mais jogadores com um nível técnico mais elevado, melhor pro treinador, né, Marcos? E até porque os clubes muitas vezes reclamam da quantidade de jogos em poucos dias, e também tem a questão da viagem, que a gente sabe que é desgastante viajar de ônibus. Fará uma, né? É verdade. O Icasa e o Guarani de Sobral só farão um jogo fora. O Icasa vai para Fortaleza enfrentar o Floresta e o Guarani de Sobral, na segunda rodada, virá Juazeiro enfrentar o Icasa. Os outros jogos dessas duas equipes serão em seus estádios. Agora, o Horizonte e o Floresta que vão caminhar mais um pouquinho, né? É verdade. Vão ter que fazer 2 jogos longe de suas sedes, então a expectativa é boa, sim, né? Tomara que o Juninho venha com boas possibilidades para ser mais uma opção, que não sofra tanto com a falta de ritmo de jogos, né? Para que ele possa ser um apoio mais, uma opção boa para o técnico do Icasa nessa reta final e decisiva. Tudo que passou, passou. É a partir de agora, todo mundo zerado, buscando essa classificação, sobem 2. Então, meu amigo Aloysio, é aquela hora da onça beber água. E tomara que o Verdão seja um time competitivo, não só na Arena Romeirão, mas também possa buscar uns pontinhos, né? Buscar um bom resultado domingo lá no PV. Com certeza, Marco, um pontinho já seria muito importante para a equipe do Icasa domingo contra o Floresta. E olha, falando aí sobre o Juninho, o técnico Marcelo Vilar já fez muitos elogios ao jogador, mas infelizmente ainda não pôde contar com ele, e agora quem sabe poderá ser essa peça-chave para que o Icasa consiga o acesso para a Série A do ano que vem. O Gustavinho, que também segue no departamento médico, ainda não tem essa condição,
também no primeiro jogo aqui em Juazeiro, muito provavelmente ainda não terá condições. A gente aguarda aí somente lá no jogo final, né? Quando o Icasa faz aí a sua última apresentação pela Série B. Enfim, a gente vai seguir acompanhando e, claro, trazendo todos os detalhes para o torcedor do Verdão. E daqui a pouquinho eu volto para falar da mudança na data do primeiro jogo do Icasa em Juazeiro pelo quadrangular final, que será contra o Guarani de Sobral, viu, Marco e Delton? Vai antecipar ou vai adiar? Antecipar. Adiar não era melhor, não. Pra adiar pra quando, Delton? Segunda-feira à noite, Marco Valério. Não é melhor do que um sábado à noite, não. Eu não gosto de jogo de segunda à noite, não. Gosta não, mano? Não gosto, não. Viu? Vai ser sábado à tarde, eu acho. Sim, mas de 5 para 5 horas. Muita gente se reclama, que tem um pessoal ainda, aquela história toda. Tacar esse jogo era na segunda-feira, ó. Vamos aguardar os detalhes com a Luiz Vilar. Segunda-feira, 7 horas da noite. Horário bom, né não? Era. Segunda-feira é melhor. Na hora da Voz do Brasil. É melhor do que sábado, 5 horas da tarde. Eu acho. Vamos esperar a Luiz confirmar, né? Vamos esperar. Mas o cara já pediu, né? Não vai o que fazer, não, né? A Rocha, JR. A hora no Timaço. 18h25, a hora, sempre em nome de Novo Rio Veículos. E eu vou falar pra você, Delton Sá, da Dourado Joias. Você que trabalha no setor de semijoias, banha mercadoria em ouro, prata, níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade e com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para deplacar ou deplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio. Dourado Joias, Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. O que é que o João Filho tá fazendo confusão, tá hein? Comigo aqui segunda-feira, teve Flamengo e Vasco na segunda-feira, teve São Paulo em fase do Campeonato Paulista, aí João Filho. Na segunda-feira ninguém tem compromisso de nada, Marco. Segunda-feira à noite, pra ir pra assistir jogo, é melhor do que no sábado, que o cara quer tomar as pingas, tomou durante o dia, já tá tudo bêbado, não lembra nem de ir pro estádio mais. Não, e tem muita gente que trabalha, né? No sábado, né? Eu sinceramente, mas vamos deixar pra lá que a Luiz vai falar daqui a pouco, né? Eu tava brigando mais com o Filho aqui. Pois é, João Filho fazendo confusão, fazendo confusão. Teve Vasco e Flamengo na segunda-feira, Marco. Teve recentemente São Paulo jogando na segunda-feira e João Filho não quer que o cara jogue na segunda-feira. Tá dizendo que eu tô aqui com conversa besta aqui. O que tu acha? Sim, mas o que é que você ia dizer daqui agora? a pouco tem a pergunta. Tá bom. Daqui a pouco. Cadê a pergunta? Pode fazer agora? Pode, faça. Interrompi aqui, bota aí. Nosso amigo Tico da Buchada mandou lhe perguntar quem foi melhor goleiro, Arnaldo ou João Burgão? Rapaz, eu não quero mais conversa. João Burgão No me pipoca ameaçou. No pipoca não. João Burgão me ameaçou, disse que não me pegasse no racha, ia me dar um carrinho que eu ia subir. Ia dar um carrinho em mim. Ia demorar uns 3 dias só pra cair. 3 dias pra cair. E ele só anda com o Fábio, viu? Deus me livre. João Burgão foi muito mais goleiro que Arnaldo, ó. Muito mais, meu amigo. Oxi. Arnaldo perto de João Burgão? É fichinha. Né? Nada Aí, viu, Tico? Tá feita a pergunta. E João é peixada de JF, viu? Oxe, tu é doido. Tô ligado nessa conversa aí. Eu dizer alguma coisa. Se eu dissesse com o João que eu digo com meu amigo Adalto, eu já tava morto nessa altura. Ou com Pipa Noé? Com Pipa Noé. Tu é doido? Não. E João me contou uma história sua na época que estudaram juntos. Eita. Que você não era ruim de bola. E você conseguia perder pra Olha, eu não acredito nisso, não. João, tu teve coragem de dizer isso? Você conseguia perder para um amigo nosso. Rapaz, que é bom de basquete, mas no futebol era horroroso. Eu não acredito que João teve coragem de dizer isso, não. Ele me disse. Não acredito, rapaz. Delta era ruim. Quando a gente jogava junto lá no... Acho que Adalto Piseiro. Ó, João, tô decepcionado com você. Você dizer um negócio desse. Não, a meu respeito. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia, sabe onde é? Na Só Fumê Service, na rua José Marcos, número 408, o telefone WhatsApp é o 988054899. Eu me lembrei do cara que perguntou, pá, aquele restaurante self-service que você anuncia, como é a história, mano? Não, é churrascaria Mão de Vaca, mas lá não é self-service. Pratos à la carte, churrasco, rodízio, você pede lá à vontade. Não, eu quero aquele self-service que é lá na rua Zé Marrocos. Mas, homem, tu vai comer película de carro, é? Ali é Só Fumê Service, meu amigo, não é self-service, não.
Ah, meu Deus. Aí uma ideia boa, Deus, bota a cozinha do lado, enquanto tá botando a película no carro, vai comer. E é bom movimentar do ponto ali, né? Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Nesta Deus. semana, o Cariri da Sorte está demais. Você pode ganhar no quarto sorteio uma picape Estrada 0 km, isto mesmo. A queridinha do Brasil, uma picape Estrada e mais R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte vai subindo para 10 prêmios de R$1.000, tudo isso com dupla chance. Meu amigo, perca tempo não, compre já o seu Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Agora eu quero falar da Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Aproveite os últimos dias do mês de março para você comprar a sua Honda Bis 125 cilindradas com R$125 de entrada. Pode comprar a sua Honda Fan 160 cilindradas com R$160 de entrada. Tudo isso para você na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto. A Glam Modas fica na Rua Miguel Lima Verde 494, no Mandacaru Center, no centro da cidade, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Tá certo, ó, o Bibi deu a opinião dele aí sobre João Hamburgão e Arnaldo. Ele disse que eram iguais, viu? Você resolva seus BO, viu, Bibi? Não tem nada a ver com isso, viu? O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos, pipocleps com vários sabores, os snacks de cebola e bacon. São deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Produtos Ambev, feitos com amor, é nosso, é do Cariri. Rapaz, esse gata sai, tem uma dívida, tem uma conta pra pagar, né não, JF? Fique certo que pro céu direto você não vai não, Gata sai. Pro céu direto você não vai não. Gata sai, pai. Colégio vai fazer Compasso. um bocado de escala. JF. Bora falar do Colégio Compasso, onde você pode fazer a matrícula do seu filho. Rua Adilon Gomes 474, bairro Tiradentes, telefone 35710531, Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Agora eu quero falar da Gênesis Solar. Falar com o Boninho pra botar uma câmera nele aqui, porque... Bibi tá um belo comentarista, viu, Marco Valério? Em nome de Gênesis Solar, meu amigo, você quer colocar a geração de energia solar na sua casa? Você fala com meu amigo Luciano Carvalho, 98123-7956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia com meu amigo Luciano Carvalho na Gênesis Solar. Conosco também no timaço da Vale FM, gente, a ESC Cursos. É o cursinho que tem o maior índice de aprovação em vestibulares e Enem, e já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E uma novidade: a turma ESC-MED, com preparação para vestibulandos de medicina de forma exclusiva. Mais informações do ESC, 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Em nome também de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, meu amigo. Você que está construindo, está reformando, dá um pulinho na Atacom Home Center para você comprar o material de construção da sua obra. Lá tem aquele atendimento espetacular, entrega mais rápida da cidade. Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. A loja está aberta agora para você, lá na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Grage Veículos, sempre as melhores opções para você na Grage Veículos. Vai comprar seu carro seminovo com garantia, procedência, a melhor taxa, a melhor negociação é na Grage Veículos para o seu carro seminovo. E lá você, por exemplo, tem um HB20 preto, rapaz, que tá bonito lá. Tem Gol 1.0, tem também Fiat Strada, tem um maravilhoso Hyundai HB20X, que é aquele tem Trailblazer, tem também. Lá bonita. Tem um Corolla muito bonito também, enfim, passa lá, confere e já pode dar uma olhada até no Instagram, Grage Veículos, já vê lá os modelos disponíveis na Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Em nome também da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, Bibi, é lá na Churrascaria
Mão de Vaca. São pratos deliciosos e o atendimento simplesmente de primeira qualidade para você. Você se sente em casa, meu amigo, com aquela rapaziada da churrascaria Mão de Vaca. E tem um detalhe, se você tá com aquela preguiça em casa, não quer ir lá pra churrascaria, de repente chegou uma visita, você pode aí, tava despreparado, não tava lá com a comida pronta, você liga lá pra churrascaria Mão de Vaca, recebe tudo em casa, meu amigo. 988-65-7741 é o telefone da churrascaria Mão de Vaca. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão da Panebom Pão Nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, torradas, biscoitos, sequilhos. O JF é doido pelo sequilho da Panebom Pão Nosso. É ou não é, JF? É. É muito bom, exatamente. Tem também a linha integral, que aí é o meu amigo Rubens Santos que gosta. É ou não é, João Filho? É. Pronto. E também tem a deliciosa massa para pastel Tasquinha, que eu sou fã. E JF é fã de pastel com massa Tasquinha com queijo Jaguaribe. É ou não é, João Filho? É. Pronto, tá aí. Rapaz, o queijo Jaguaribe é bom. É peso, viu? É peso. Esse programa tá pesado hoje, viu, Deus? Tá. Sabe quem tá se abrindo, rindo de nós? Boninho. É o Lânio. O Lânio concordou aqui. Lânio Fumê? Não, Lânio Lânio do Infante. Lânio do Infante. Que tem o Lânio, que é da Fumê, e Lânio. Lânio argentino. É, certo. Isso. O Guto. O Lânio disse que também acha melhor na segunda-feira, Marco. E rapaz. É. Tá certo. Pessoal, daqui a pouco eu quero ver o pessoal no nosso canal no YouTube. Pronto, tem um chat no YouTube. Se manifeste aí, o Icasa tá querendo puxar pro sábado. Você acha melhor no sábado ou pra segunda-feira à noite? Pois é. Eita, não. Eu vou já olhar aqui as respostas. O Lânio agora pegou pesado com nós dois, viu, Marco Valério? Hotel Amoarama, Casa do Caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85 3304-8900. Telefone também é o WhatsApp. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Aqueles vidros bonitos lá do Romeirão, tudo foi da Alfa Vidros. Na Avenida Praça Aderaldo Castelo, 320, telefone WhatsApp 99812-5851. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. É bom, não é, Bibi? Baleia Burger aí tá sinalizando ali, show de bola, o melhor hambúrguer da cidade, né? Aquele Baleia Burger bem recheado, com tudo que você gosta lá na Praça do Pio 12. Agora, se você quiser ligar, encomendar, pedir, ou então preparar, adiantar para passar lá e só pegar, aí você abre o J Food. E qual é o número? 988-380548. Repita. 988-380548. Em nome também de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, telefone 3571-3758. Farmácias Fernandes, agora são 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos, eu disse, Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Mercadinho São Luís, tração de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís, são 2 para você. Lá no Cariri Shopping também, no bairro Lagoa Seca, me acostumei com você. Em nome também, Marco Valério da Jal Presentes. Pensou presentes? Jal Presentes. Você está presenteando, você quer comprar artigo de decoração, utilidades do lar, brinquedos, tudo isso você vai encontrar na Jal Presentes, porque pensou presentes, Jal Presentes, Rua Clóvis Bevilacqua 536, no centro de Juazeiro do Norte. Conosco também, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão. Você pode fazer o vestibular digital da Unileão, né? Você pode estudar na Unileão com sua nota do Enem. Se você não conseguir um financiamento, tem financiamento próprio da Unileão para você, enfim, todas as maneiras para você ingressar na Unileão, sempre com você, formando grandes profissionais. A hora no timaço. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 39 minutos, 6h39, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Daqui a pouco, Quilmer de Campos, falando no grande clássico de amanhã entre Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará pela Copa do Nordeste, valendo vaga para grande decisão, jogo único. E no outro lado, o Esporte do meu amigo Dr. Romildo, do Michel Araújo, que vai enfrentar o ABC.
Não é verdade? A, B, C. Mas antes A, disso B, tudo, C. Delton Sá, tem outra pergunta aí, João Filho? Ou não? Tá sem pergunta agora, né? Não temos pergunta. Não, então... João Burgão já quer me pegar. E vocês ainda vão... novo? Não, pelo amor de Deus. Não, mas a culpa agora foi de Bibi, viu? A culpa foi de Bibi com essas histórias aí. Me deixa quieto, me deixa quieto. Bibi. Ficou com raiva, começou essa brincadeira. Foi, não foi? Começou assim, não foi? Foi. Pois é. Por isso que eu tenho que ficar quieto, rapaz. Eu fico brincando, penso que as pessoas gostam da brincadeira e não gostam, aí ó, o que é que acontece. E João é valente assim, é? Oxi, tu é doido, eu tô com... Não. Acaba tão bom daquele. Gente boa, mas tu perdeu o tom de voz. Ele ainda me esculhambou no final, o João Filho cortou ali, pra não sair que acalma em pessoa também, né? Mas vamos em frente aqui com o Vale Esportes, porque o time do feminino do Guarani está se preparando para o Campeonato Brasileiro. Esse time vai pra frente mesmo, Anderson Luiz? Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. A todos os ouvintes do Vale Esportes. Esperamos que esse time do Guarani salve o ano do rubro-negro juazeirense, já que o campeonato cearense da primeira divisão, o time foi um vexame. E agora tem a esperança nas nossas meninas, nas meninas do Guarani, que vai participar desse campeonato brasileiro da Série A3. Inclusive, o Ronaldo já conseguiu uma contratação, que é no futebol feminino, é um setor primordial, que é a goleira, a Thaís, que ela estava recentemente no time do Ceará, não estava sendo bem aproveitada lá no Ceará, e vai vir agora vestir a camisa do Leão do Mercado, e nós conversamos com a goleira Thaís, falando sobre a expectativa dessa jovem atleta vestir a camisa do Guarani. Minha expectativa é que nós consiga fazer um campeonato muito bom, que nós consiga passar das fases, chegar pelo menos nas quartas, mas eu creio que nós estamos trabalhando firme para chegar até a final. E como foi que surgiu esse convite? Você pertence ao Ceará e está emprestado ao Guarani? Isso. O Ronaldo Angelim conversou comigo, com a minha comissão. Até ano passado também eu fui emprestada para cá. E ele conversou novamente esse ano para mim disputar o Brasileiro A3. Aí eles emprestaram para cá. Tá aí as palavras da Thaís. Tem não. Tem não. A Thaís, que vai ser a goleira do Guarani. Inclusive, ela foi a goleira do Guarani do Campeonato Cearense. Da primeira divisão, quando o Guarani participou, onde o Guarani ficou em terceiro lugar, e agora ela volta para integrar a equipe que irá participar do Brasileirão A3. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com outra, cada equipe, né, tem sua performance, mas queira Deus que o Guarani não repita uma campanha como a do Ceará, que dos 16 participantes do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, o Ceará fez 5 jogos, 5 derrotas, não fez um gol sequer até agora em 5 partidas e tomou 35. 35, meu amigo. É brincadeira? 35 gols tomou o time do Ceará. Claro que não tem nada a ver, são times diferentes, né? Tomara que o nosso Leão do Mercado tenha uma participação bem diferente. E para ajudar nesses custos das meninas, o pessoal do Guarani, o Samuel, o Ronaldo, o Angelim, o Ebinho, o pessoal tá organizando uma rifa no valor de R$30 a dezena de um celular Xiaomi Redmi A2. O valor é R$30 e quem quiser adquirir, liga pro 88981988370. Vou repetir, 88981988370. Fala com o Samuel e aí você vai poder ajudar as meninas do Guarani, ajudar a fomentar cada vez mais o futebol feminino aqui na nossa região. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações das leoninas do mercado aqui no nosso Vale Esportes, time feminino do Guarani que se prepara para o Campeonato Brasileiro Série A3. Marco Valério, no nosso canal no YouTube, já tem algumas pessoas começando a interagir, mas as pessoas não estão entendendo. Elas estão votando no domingo aqui, mas o jogo está marcado para o domingo, mas não será mais no domingo porque por causa... o Icasa não quer. Porque vai ter a final do Carioca e também do Paulista, né? Então, os 2 jogos vão acontecer no domingo. Uma final é 4 horas e 8 é 18 horas, né? Então, por isso, o Icasa... E o jogo do Icasa seria no meio, 5 da tarde. É 5 da tarde. Então, o que acontece? O Icasa vai antecipar o jogo pro sábado, né? O pedido do Icasa é por antecipação, daqui a pouquinho a Luiz vai confirmar isso. A gente apenas sugeriu aqui a segunda e quis só fazer uma... E o povo tá dizendo o quê, Delson? Bom, por enquanto, olha, o Rinaldo Machado quer o domingo, né? Mas o Icasa já pediu para sair do domingo. O Ocleciano Alencar tá dizendo que deve ser domingo 18 horas, né? Mas o Icasa já tá correndo do tem jogo. O Luiz...
Tem o Luiz Gleibson dizendo que quer na segunda. Na segunda. Mas Gabriela Balbini, por exemplo, também quer no domingo. Só que o pessoal que tá votando no domingo, Icasa já vai sair do domingo. Icasa não vai fazer no domingo, que não quer concorrer com as finais dos campeonatos Carioca e Paulista. Quer trazer pro sábado. A gente apenas colocou a segunda aqui, que eu pelo menos acho melhor a segunda 7 da noite do que o sábado 5 da tarde. Eu acho. Muita gente me reclama quando o jogo é no sábado à tarde, início da noite, o pessoal tá trabalhando, tem gente que tá lá ainda e já tá se preparando para sair, aquela história já começa a beber cedo. Bom, segunda-feira geralmente é um dia que o pessoal não tem compromisso, né? Mas tudo bem. A gente só fez um questionamento aqui, né? E vai ser o sábado da Semana Santa, né? O sábado de Aleluia. Não é assim, Delton Sá? Seria no domingo de Páscoa, agora tá indo pro sábado. Pro sábado, exatamente. Ainda tem isso. Tem gente que não sai nem. Tem gente que nem de casa sai, mas tudo bem. Vamos lá, vamos aguardar aí para ver qual vai ser a definição. O Icasa tá querendo puxar o jogo pro sábado. Aí, então, quer dizer, na verdade, a opção que a gente queria saber, o torcedor se ela acha melhor sábado à tarde, sábado de Aleluia, né? Ou se é a segunda-feira. Mas você percebe, Delton, que nos últimos anos a diretoria do Icasa tem realmente essa prática de puxar os jogos para os sábados, né? Tem. Já, eu não sei até que ponto... Na Série D aconteceu isso, né? Eu não sei até que ponto isso é bom, não, sabe? Para o domingo de Páscoa, tudo bem, justifica-se. Acho que nem tanto pela final do Paulista, porque tudo bem, tem o Palmeiras, que é um time grande, mas do outro lado, um time de menor expressão, não é um clássico... Corinthians e São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, que aí sim chamaria atenção. Mas de qualquer maneira pode tirar um ou outro torcedor, agora mas não acho que atrapalharia muito não. Tá bem equilibrado aqui. Viu? Agora o jogo do Flamengo com o Fluminense, esse tira, viu, Del? Tira. E tem um detalhe. O jogo é 18 horas. Ninguém vai assistir o jogo do Ricardo Breno se for 4 horas para depois assistir o clássico, não. O cara vai se preparar em casa, preparar bebida, comida, tudo no domingo para assistir o Fla-Flu. O cara não vai sair para assistir um jogo e depois voltar, né? É verdade. Dificilmente fará isso. Mas tá bem equilibrado aqui entre segunda e sábado, viu, Marco Valério? Pois vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco tem Kilmer de Los Campos trazendo informações no nosso Vale Esportes. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A população de Juazeiro deve ficar atenta para os dias e horários de coleta do lixo em seu bairro. O caminhão da coleta passa conforme calendário determinado pela Prefeitura. Só coloque o lixo nas ruas nos dias e horários estabelecidos. Quando você colabora, a cidade fica mais limpa e evita alagamentos e transtornos. Mais em juazeirodonorte.ce.gov.br. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Já pensou você andando de picape estrada cabine dupla? O Cariri da Sorte vai te ajudar a realizar este sonho. No quarto sorteio tem ela, uma picape estrada cabine dupla 0 km, uma estrada cabine dupla 0. A picape queridinha do Brasil pode ser sua. E mais, 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio, mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte, 10 prêmios e R$1.000. E o título é dupla chance. Tudo isso por apenas R$10. Coloque a picape mais desejada do Brasil na sua garagem. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM, Vale FM. Delton. Beleza, rapaz. Essa aqui é a vinheta, meu amigo. Kilmer Campos. Boa noite, Kilmárcio. Vale Esportes é futebol de primeira. Bora aqui, o Campos, aquele abraço. Fala, Luz. Rapaz, agora acabou de esculhambar a vinheta, viu? Essa junção aí foi de lascar, viu, ô Delton Sá? Rapaz, você tá dizendo que Bibi tá aqui, rapaz, no estúdio. Não, eu tô dizendo a junção, macho. E eu A quero junção só é negócio dizer... de fala louco. Viu, Kilmer? Eu quero só dizer que a Luiz Vilar acabou de chegar há 5 minutos rapaz, no estúdio. É a Luiz Vilar mesmo. É a Luiz Vilar do Crato mesmo. É ele. Ó, e a Luiz chegou e veio com o seu Aloysio original, viu? Ah, foi o verdadeiro. O original tá aqui, viu? Agora um detalhe, viu, Delton? Você tá falando dessa história do jogo do Icasa, só que você tá esquecendo que no sábado tem Ceará e Fortaleza, decisão do Campeonato Cearense. Né? É, tem isso também aí. Tem isso também. Campeonato Cearense. No sábado, O Campeonato Cearense será decidido sábado agora, jogo da ida. O Icasa vai estar por aqui. E no outro sábado, o Icasa por aí com o Guarani de Sobral tem decisão do campeonato, 4 da tarde. A não ser que colocasse sábado 18 horas ou 19 horas. Porque aí como eu não vivo em Juazeiro, eu não sei o que é que polariza mais, o clássico Ceará-Fortaleza ou as finais do Rio e São Paulo, hein, Del? Ah, não tenha dúvida que é Ceará ou que é Flamengo e Fluminense. É? É. Mais do que Ceará e Fortaleza? Bem mais. Muito mais. Muito mais, né? Então pronto. Então só lembrando que tem isso aí, tem Ceará e Fortaleza sábado e sábado. Sábado é mando de campo do Fortaleza, na finalíssima mesmo, a de verdade, o mando de campo é do Ceará. Eu acho que segunda-feira, 7 da noite, dava aí uns 5, 6 mil torcedores, viu? Eu também acho segunda-feira um dia espetacular. Eu acho. Um dia espetacular segunda-feira. Segue o jogo. Segue o jogo. Bom, o time do Ferroviário realmente negociou o Eric Puga com o time do Ceará. O problema é o seguinte, o Puga não é do Ferroviário, o Puga pertence ao Atlético. Estava emprestado ao Ferroviário até outubro. Só que no contrato o Ferroviário não era obrigado a abrir mão do Puga, poderia cumprir contrato. Só que se o atleta cumprisse contrato até outubro, o Ferroviário não ganharia nada. Acabava o contrato, o jogador seria devolvido ao Atlético. Como o jogador está saindo no meio do contrato, o Ferroviário ganha um percentual. A negociata com o Ceará foi em torno de 600 mil. O empréstimo, o Ceará não está comprando, é o empréstimo. Ferroviário come 180 mil dessa negociata, nada mal. E ainda pega 10% dos direitos federativos do atleta. Eu fazendo aqui um levantamento por cima, viu, Delta e Marco, Ferroviário contando cota de Copa do Nordeste, cota de Copa do Brasil, o dinheiro que ele ganhou do Grêmio, porque lá ele caiu para o Grêmio, mas ganhou 40% da renda, 344 mil. Aquela venda de mando de campo para o Fortaleza, cota do Cearense, publicidade nas camisas, o Ferroviário até aqui lucrou 4.984.000 reais em números redondos, fora as rendas nanicas que o Ferroviário também beliscou durante o Campeonato Cearense. Então o Ferroviário ganhou quase 5 milhões de reais, juntando janeiro, fevereiro e março. O Ferroviário só volta a jogar agora, dia 6 de maio. Neste exato momento, acontece uma reunião aqui na Barra, nós estamos aqui na Barra do Ceará, onde acontece uma reunião a portas fechadas, diretoria e Paulinho Kobayashi. Tem que resolver a situação do Kobayashi. Eu ouvi dizer aqui nos corredores que o Kobayashi está pedindo o dobro para renovar com o Ferroviário. Ganha 15, está pedindo 30. Merece, né?
merece, classificou o Ferroviário em quase tudo. Bom, outras informações aqui do mundo da bola, aqui da capital cearense, é que ontem saiu o sorteio da Sul-Americana e o Fortaleza vai pegar Palestino do Chile, São Lourenço de Almagro e Estudiantes de Mérida. Eu me lembro que eu estive em Mérida pelo timaço da Vale FM, eliminatórias da Copa da Rússia. Delton Sá, nessa viagem eu fui só, Delton Sá me abandonou e eu fui só para a Venezuela, para Mérida, não foi para outra coisa não, eu fui para Mérida neste jogo e lá em Mérida o aeroporto é fechado porque fica numa cidade montanhosa e o desembarque é feito em El Virria. Portanto, o Fortaleza pega o Estudiantes de Mérida, o São Lourenço de Almagro e o Palestino do Chile. Outras informações aqui da capital cearense, o DM do Ceará está vazio, zerado. O Varley e o Igor com H voltaram no jogo passado contra o Sergipe. Já o Fortaleza, o DM está cheio. O Tinga não joga o clássico, o Pedro Rocha, atacante, não joga o clássico, Lucas Esteves também não, Guilherme também não, e o goleirão João Ricardo também não. E a CBF indeferiu o pedido do Ceará e manteve o árbitro Marcelo de Lima Henrique para o jogo de amanhã. O Ceará ontem, assim que soube que seria o Marcelo de Lima Henrique, protocolou um documento junto à CBF pedindo, troca o árbitro que esse eu estou queimando, esse eu não quero. Só que a CBF hoje indeferiu o pedido do Ceará e manteve Marcelo de Lima Henrique como árbitro principal da semifinal. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, falou sobre a Sul-Americana e disse, abre aspas, é um grupo que nos permite sonhar. Palestino do Chile, o time do Papa, que é o São Lourenço, e o Estudiantes de Mérida. O Fortaleza, inclusive, já fez um planejamento para jogar a Sul-Americana e cada vitória na Sula vale $100 mil. $100 mil, cerca aí de 550 mil reais no câmbio. Aquela moeda velha que você trocou lá do Catar, aquela dali não vale nada, viu, Deltaço? Ao vivo... Ô, Kilmer. Oi. Você falando de Mérida, eu lembrei de 2 detalhes, de 3 dessa viagem. De 3. O primeiro... O dinheiro para encher um tanque de combustível na Venezuela, você não usava R$10, não era, Kilmer? É, o dinheiro para encher uma passagem aérea dentro da Venezuela, para você sair da capital para ir para Mérida, era uma mixaria. A mixaria. E Kilmer, quando chegou no hotel, recebeu a chave e um rolinho de 10 metros de papel higiênico. Não foi... E não tinha água para comprar também. Não tinha água. Aí Delto me deixou na fogueira. Aí eu peguei e fui só. Quando eu vi a situação lá, eu digo, vai-te embora, Kilmer, que eu não vou, não. Vai que é tua, Kilmer de Campos. Quando eu cheguei no hotel, aí o cara... Não me lembro o nome do hotel. Hotel Luna Blanca. Eu cheguei no hotel, o cara me deu a chave, o controle remoto de uma televisão velha e 5 guardanapos. Aí eu, senhor, o que se passa com os guardanapos? Aí ele olhou para mim e disse, senhor, acá não temos papel higiênico. Pronto. Te vira essa com foi a bola. resposta. Te vira com 5 guardanapos. Ou então, sei lá o que é que você faz. Pois é. Mas tem gente que adora a Venezuela. Eu gosto muito da Venezuela. Ave Maria. Eu adoro vai morar lá. Não, me deixa por aqui. Olha que besteira, Los Pets também teve lá e nem reclamou. Não, Los Pets teve, Los Pets é andadorzinho. Los Pets teve no Equador, teve na Argentina, Los Pets teve em Montevidéu. Los Pets foi pro Paraguai sozinho. Agora eu não tô preocupado em Los Pets, não. Eu tô preocupado em saber quem é que faz essa história de fala Los. Esse eu quero saber. Tem um suspeito aqui. Valeu, Kilmer. Deus do céu, eu tô desconfiando de você, viu? Tá bom. Você dessas brincadeiras. Tá certo. Eu acho que é você. Brincadeira sem futuro. Você já sabe que é, você tem coragem de ir pra cima. Eu vou dar uma dica aqui. Diga. A Luiz Vilar chegou 5 minutos antes de você participar. Mas isso aí é gravado, Eu já sei que é gravado. Tá certo. Kilmer, eu tô com a bela camisa do Fluminense, a camisa verde, que foi um presente do meu amigo Ribamar Tavares, viu, Ribinha? Camisa bonita, viu? Eu não quero não, pode ficar, isso aí eu não quero não. Eu quero aquela internacional que você ganhou e nunca me deu. Eu tô tentando consertar aqui, ou pelo menos
dar uma arrumadazinha na agenda no final de semana. Eu tô pensando em ir pra Fortaleza só pra levar sua camisa do Internacional. Só aquela camisa do Internacional. E vai ganhar uma do Barbalha também. Viu? Eu quero. Só pra levar. Eu tô lhe esperando aqui no Hotel Amuarama com a banda, viu? Tá certo. Um abraço, Kilber. Valeu. Luiz, vamos falar do Icasa, Luiz? Bora. Diga aí, sábado à tarde. Registra a presença de seu Aloysio Pois pai é, aqui. seu Aloysio Vilar. O original. O original, meu pai. E a Rutinha, Ruth Maria. Minha pequena Rutinha aqui. Pela Essa primeira menina vez é bonita, aqui. né? Puxou a mãe, né? Nada, minha cara quando eu era criança. Desse jeitinho. É, seu Aloysio, assim? Parece com a Aloysio quando era criança? Mais ou menos. Mas é isso, a diretoria do Icasa solicitou antecipação do jogo que seria dia 9 de abril para o dia 8, sábado de Aleluia. A justificativa principal é que domingo tem Fla-Flu, né? Final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Lógico, tem um Campeonato Paulista também, mas claro, aqui na nossa região sabemos a quantidade de torcedores do Flamengo. Alguns do Fluminense, né, Delton Sá? Não, Fluminense tem ninguém de estado, Mas não. o Flamengo a gente sabe, né? Para tudo aqui na região do Cariri. Então, por se tratar de um jogo decisivo, é o jogo da volta da final do Campeonato Carioca. Então a diretoria do Icasa achou por bem antecipar esse jogo do dia 9 pro dia 8, sábado de Aleluia, às 5 da tarde na Arena Romeirão. Jogo que será contra o Guarani do Sobral, segundo desse quadrangular final. Lembrando que o Icasa vai estrear domingo agora, dia 2, contra o Floresta e depois retorna para Juazeiro para fazer esse primeiro jogo no dia 8. O segundo jogo em casa ainda está confirmado para o domingo, dia 16. Até agora, a diretoria não se pronunciou se vai querer também antecipar. Mas é muito raro realmente a gente ver jogos do Icasa em dias de domingo, né? Pelo menos eu acho que a última vez... maioria no sábado. Acho que a última vez foi na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, existe sim essa possibilidade também do último jogo ser antecipado. Mas pro torcedor, anotar aí na sua agenda, salvar no celular, o Icasa joga agora domingo, dia 2, fora de casa, e no dia 8 de abril, sábado, na Arena Romeirão, 5 da tarde, contra o Guarani do Sobral. A federação já confirmou? Ainda não, mas o pedido foi feito hoje, a solicitação foi feita hoje, inclusive, dos ingressos. 5.500 ingressos solicitados pela diretoria do Icasa. Um ótimo número. Se lotassem, se todos os torcedores comprassem esses ingressos, seria maravilhoso para incentivar o Verdão nesse quadrangular final. Mas... Porque o estado não cabe 17 mil, né? Mas acredito que só sejam liberados 10. 10 mil nesse momento. Antigamente eram 7, logo na abertura da arena. Quando será que a gente vai ver a Arena Romeirão lotada, hein? Mas o estádio é liberado na sua totalidade já? Não, 10 só mil. 10 mil no momento. 10 mil. Só 10 mil. Só 10 mil. Isso. A capacidade é 17. Isso. E por que não libera tudo, né? Bem, sobre os ingressos, eles já chegam segunda-feira em Juazeiro, porque como o presidente vai com a delegação para esse jogo, já traz os ingressos, então vai ter tempo suficiente pro torcedor. Aí que tá. A diretoria faz mistério ainda sobre os preços dos ingressos. Vai esperar o resultado do primeiro jogo. Acho que é, né? Aí na segunda-feira começam as vendas. Mas o ingresso já vem com preço, né? Já. Já vai vir com preço. O presidente afirma que vai ter uma promoção, mas não diz que promoção vai ser essa. Ele só diz que essa promoção vai ser para quem comprar de forma antecipada, ou seja, até ali, sexta, no máximo no sábado, né? Quem comprar de segunda até o sábado vai poder ter acesso a esse valor um pouco mais baixo. Agora, quem deixar para comprar em cima da hora, no horário do jogo, né? Aí não vai. Aliás, no sábado não, na sexta-feira, né? Já que o jogo é no sábado. Né? E com relação, para quem comprar até a sexta. Com relação a esse jogo, Aloysio e Delton, independentemente do resultado de domingo contra o Floresta, o torcedor tem que comparecer, tem que apoiar, tem que incentivar, porque esses dois jogos em casa são fundamentais. Se o Icasa ganhar as duas partidas em casa, independentemente da primeira rodada que é fora, o Icasa consegue o acesso entre os dois melhores colocados desta Série B do ano de 2023. Então, que o torcedor apoie. Tomara que o Icasa vença domingo, fora de casa. Mas ainda assim, caso não aconteça, é fundamental o apoio do torcedor para os dois jogos restantes no Romeirão. Com certeza, Mark. A gente tem uma outra informação que é importante também, que pode fazer a diferença nesse quadrangular final, que é a arbitragem. A gente também obteve a informação agora à tarde de que todos os árbitros serão CBF para estes 3 jogos que o Icasa vai realizar a partir de domingo. A gente sabe que
Foram muitas as reclamações durante a primeira fase do campeonato. A arbitragem, inclusive naquele jogo contra o Crateus, teve um erro, ao meu ver, grotesco. O juiz apita, você vê claramente que ele ergue o braço e Icasa faz o gol, depois ele diz que não havia autorizado a cobrança, Mas né? aí você fala arbitragem CBF, os árbitros, quando o Icasa for o mandante, o Icasa vai fazer essa Não, os 3 jogos. Os 3 jogos. Isso, a partir de domingo já é árbitro CBF. Foi uma informação que o presidente do Icasa obteve agora à tarde, já nos repassou, então os 3 árbitros serão CBF para o quadrangular final. Pra gente finalizar, o Icasa retorna aos trabalhos amanhã à tarde, lá no CT Prastidão. O elenco tem folga pela manhã, e aí o técnico Marcelo Vilar vai poder trabalhar pela penúltima vez antes da viagem. Lembrando que o Icasa viaja sexta às 8 horas da manhã rumo a Fortaleza. Até amanhã, se Deus quiser. Tá certo, senhor Luiz. Dizer só que nós estamos no nosso canal do YouTube, agradecer ao pessoal que participou, né, Delton, no chat, num oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é o descanso da rapaziada, amanhã retomando as atividades e você pode pedir sua pizza sempre pelo 98842-9514, Delton Sá. Vambora, Marco Valério. Só volta amanhã agora. Só volta amanhã? Só. JF, você volta quando? Se eu deixar, eu volto amanhã. Amanhã. Eu tô deixando tudo, JF. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Bibi tá por aqui ainda, viu? Você está ouvindo ZYC 409.